Olá a todos! Meu nome é Carlos Ramos, eu sou professor titular do Instituto de Química da Unicamp e também estou envolvido, como docente também e como orientador no programa de pós-graduação de Biologia Funcional e Molecular do Instituto de Biologia da Unicamp. Primeiramente, espero que vocês estejam todos bem. E é com prazer que eu dou as boas-vindas a vocês na participação nesse curso, no quarto curso em Biologia Funcional e Molecular. O meu papel aqui é mostrar para vocês um pouquinho do nosso laboratório. É um vídeo curto, só para dar uma ideia do que nós estamos fazendo. Eu não pretendo mostrar nenhum resultado aqui, mas basicamente apresentar o laboratório, que o laboratório com que nós trabalhamos, e os recursos que nós temos, tá bem? Bom, o nosso laboratório, o LABIC, é um laboratório de bioquímica do chaperoma e da proteostase. A gente estuda o chaperoma e estuda a proteostase, que é a homeostase proteica. Vamos ver um pouquinho o que é isso, vamos lembrar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem uma figura bem bonita, que é a figura mostrando o interior celular, justamente para apontar quão populoso, ou quão concentrado em termos de macromolécula é esse interior celular. Vocês têm dá para perceber que diversas proteínas, as cores aqui, GROEL é uma proteína, DNAK é outra proteína, o trigger factor também, uma outra proteína aqui, proteínas ribossomais, e também moléculas de RNA. O que acontece é que é nesse interior altamente concentrado que qualquer proteína produzida no ribossomo, ela precisa se enovelar. O que é o enovelamento de uma proteína? Então a proteína é produzida no ribossomo e aqui a gente passa para essa figura aqui, que ela dá a ideia de uma proteína sendo produzida e aqui dentro do canal do ribossomo. Então essa cadeia aqui branca é a cadeia principal da proteína. E aqui o ribossomo, num corte, a gente está olhando para o interior do ribossomo. A proteína tem uma estrutura, uma estrutura tridimensional, às vezes quaternária até. Além da terciária, às vezes até quaternária. E e não há espaço aqui para ela alcançar essa estrutura. Alcançar a estrutura final, estrutura que a gente chama de nativa, que é aquela funcional, que é aquela estável, é o processo de enovelamento. E nesse meio aqui altamente concentrado, por um problema de exclusão de volume, isso é dificultado. Obviamente, a célula, isso acontece o tempo todo nas células. Tá? E isso se dá porque a célula tem sistemas para fazer essa correção. Esse processo mostrado aqui em cima, aqui um ribossomo, uma proteína sendo produzida, e essa proteína vai chegar aqui no estado nativo dela. Aí esse processo se chama homeostase proteica ou proteostase, que é justamente o que acontece com a proteína dentro da célula. Isso envolve o enovelamento, envolve também a degradação pelo sistema proteossomo. Em condições inadequadas, vamos dizer assim, essas proteínas podem agregar, o que significa perder função e muitas vezes dar origem a doenças que eu vou falar daqui a pouco. Bom, para prevenir que isso aconteça e para otimizar o processo de produção de proteínas estáveis e noveladas, existe na célula o que é chamado de um sistema de qualidade proteica, de controle de qualidade proteica, que envolve o quê? Chaperonas, que são proteínas que auxiliam o enovelamento. Normalmente, essas proteínas são proteínas de choque térmico, chamadas em inglês de HSP, Heat Shock Factors, são vários mostrados aqui, HSP100, Small, HSP40, HSP70, HSP90, HSP60. Então, todas essas chaperonas e HSPs formam o chaperoma, tá? Que é o conjunto, essa rede de proteínas envolvidas
né, na estabilização da proteína que está sendo produzida, né, no auxílio ao enovelamento dessa proteína. E se alguma coisa der errado, ou não for o momento dessa proteína se enovelar, ela vai ser degradada pelo proteossomo. Se formar agregados, outro conjunto de chaperonas estão envolvidos no processo de reenovelamento, reativação ou até mesmo de degradação. Tá bem? Então, esse é o nosso interesse, entender como a homeostase proteica ela é, né, controlada por esse sistema aqui, por esse chaperoma, por esse sistema esse controle de qualidade proteico. Tem uma ideia de quão importante é, eu queria continuar chamando a atenção um pouco para quão importante é esse sistema. Esse é um experimento que eu gosto muito, porque a figura, né, ela fala por si só. O que nós estamos vendo aqui é o olho de uma drosófila. Nesse olho aqui está sendo expressa uma proteína altamente tóxica, que é uma proteína que tem uma repetição muito grande de glutaminas, de resíduos de glutaminas, né, daqueles resíduos de aminoácidos. Isso torna a proteína extremamente tóxica. Existem até doenças envolvidas com esse processo aqui. Isso é percebido porque o olho perde a cor, perde a estrutura funcional. Um olho normal, a gente estaria vendo aqui. Junto a essa proteína tóxica, se é coexpressado uma chaperona, nesse caso HSP70, ou a HSP40, uma outra chaperona, né, o que nós temos aqui é uma recuperação parcial, né, desse olho, uma diminuição dessa toxicidade, e nós começamos a ver aqui que há uma recuperação desse olho. A expressão das duas, ou seja, o incentivo à rede, né, a formação da rede de chaperonas ao chaperoma, recupera completamente o olho. Tá? Elimina a toxicidade dessa proteína. Proteínas tóxicas realmente causam um grande número de doenças. Já tem mais de 200 doenças relacionadas à agregação proteica, tá? Porque essa agregação é tóxica para a célula. Como, por exemplo, o mal de Alzheimer, né? Que nós temos agregação da proteína amiloide. Então, e aqui nós temos várias aqui, causando fibrose cística, catarata, mal de Parkinson, diversas outras. Né? O conjunto são chamados de doenças conformacionais, onde, né, a conformacional aqui se refere à conformação, à estrutura da proteína, em que há agregação, formação de amiloides. Essa figura aqui também mostra isso muito bem. Isso é uma imagem de um garoto, né, por ressonância, RMI. E a gente tem aqui a cabeça, né, o tronco dele. Aqui dá para perceber essas manchas, são quilos de proteínas precipitadas por agregação. Tá? Então, esse enovelamento incorreto, né, ele leva a perda de função e pode levar a essas doenças conformacionais também. Uma outra indicação da importância cada vez maior do estudo deste conjunto de proteínas chamadas de chaperoma, tá? É que diversas empresas estão sendo criadas justamente, né, para poder estudar essas proteínas, criar alternativas terapêuticas utilizando essas proteínas. A título de curiosidade, o que aconteceu semana passada, essa empresa, que é a Orphazyme, se juntou à Fundação Michael J. Fox, né, para estudo do mal de Parkinson, com uma proposta de utilizar uma chaperona para uma alternativa terapêutica para essa doença. Bom, voltando agora ao nosso laboratório. Esse estudo, né, as chaperonas HSP são proteínas e auxiliam proteínas no enovelamento. Então, uma grande área de estudo que o laboratório está inserido é o estudo da relação entre estrutura e função de proteínas, né? Afinal, a função dessas proteínas depende da estrutura correta dela. Então, esse tipo de estudo envolve diversas ferramentas e nós utilizamos todas elas, né, em diversos níveis: biologia molecular, bioquímica, biofísica molecular, biologia celular, biologia estrutural. E para isso a gente tem um ferramental, eu trouxe aqui algumas fotos de equipamentos, né, que estão relacionados a essas técnicas, como por exemplo fluxo
laminar, né, microscópico, câmaras de CO2, né, leitores de placa, imageamento. E é justamente essa parte aqui mais relacionada à biologia celular, né, porque nós temos interesse na homeostase proteica ou nesse inovelamento dentro da célula e a participação dessa chaperoma nesse processo. Obviamente, trabalhando com estrutura e função de proteínas, muitas vezes nós precisamos clonar proteínas. E diversas, nós temos interesse na clonagem, né, no estudo de proteínas de diversos organismos. Então, nós clonamos essas proteínas, tá, e purificamos. Então, nós temos termocicladores, temos purificadores, temos equipamentos que podem nos dar informação sobre a conformação da proteína, como, por exemplo, parâmetros hidrodinâmicos dessas proteínas. Os parâmetros termodinâmicos são retirados de calorímetros de varredura, calorímetros de titulação. Tá? Estudo de interação luz-matéria, né, por fluorímetro, QRT-PCR, medindo a expressão dessas proteínas. Então, esse conjunto de técnicas, né, que nós podemos utilizar, o estudo de química da Unicamp, o estudo de biologia da Unicamp, outros laboratórios institucionais da Unicamp estão disponíveis para ampliar o poder que nós temos para poder estudar as proteínas, equipamentos de grande porte, como, por exemplo, magnetos de ressonância, espectrômetros de massa, microscopia eletrônica, e até mesmo nós estamos próximos ao Centro Nacional de Pesquisa, né, que também ali se encontra o Laboratório Nacional de Luz Síncrona. Então, a fonte de luz síncrona ali também amplia muito o nosso poder de investigação. Essa, como eu disse para vocês, é uma apresentação breve. Eu não gostaria de mostrar algum resultado, alguma coisa que nós fizemos num tempo tão curto, né? Eu ia acabar me atropelando para isso, mas fico fico à disposição, né? Aqui tem meu e-mail, para mostrar outras publicações, passar informações, né? Obviamente também meu currículo Lattes tem diversas informações sobre o laboratório. Eu não poderia terminar sem deixar de agradecer, apesar de não ter mostrado nenhum resultado, mas a rede colaborativa, ela é uma ferramenta talvez tão importante quanto as ferramentas de equipamentos. Então, nós temos colaborações com diversos grupos no Brasil e no exterior para isso. E, obviamente, todas as pessoas que passaram no laboratório, aqui eu tenho a lista de pós-doutores, a lista de doutores e mestres que passaram ou estão no momento no laboratório, né, que são esses que estão aqui sublinhados. Tem mais dois aqui no final que deveriam estar sublinhados, mas não estão. Que são as pessoas atualmente no laboratório. Tá bem? Então, agradeço a atenção de vocês. Como eu disse, uma apresentação curta, mas para dar uma ideia, né, das boas-vindas ao curso e dar uma ideia do nosso laboratório. Tá bem? Obrigado.